Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando para falar sobre as coisas da política e sobre assuntos polêmicos que, claro, todos acabam de uma forma ou outra passando pela política. Um dos assuntos que a gente vai discutir no programa de hoje é a implantação das organizações sociais, das OSs, coisa que já aconteceu na área da saúde e está em fase de implementação agora na área de educação e também em outras áreas que você vai conhecer daqui a pouco. Muita polêmica essa semana por conta da manifestação, mais uma vez, de estudantes, de alguns manifestantes que são contrários à organização social, chegaram inclusive a invadir a Secretaria Estadual de Educação, assim como chegaram também a invadir algumas escolas, algumas delas desocupadas depois. Mas a gente quer saber um pouco mais sobre, afinal de contas, o que são organizações sociais, como é essa gestão compartilhada entre as organizações sociais e o governo do Estado e de que maneira isso pode, como alegam alguns, prejudicar alunos e professores. Mas, para falar de uma forma geral sobre organizações sociais, a gente está recebendo aqui o homem do governo que cuida dessa área, que cuida desse chamado terceiro setor, que é o ex-deputado, ex-secretário estadual de saúde, e foi exatamente nesse cargo que ele começou a implantar as OSs na saúde, e hoje é secretário extraordinário de Estado, Antônio Faleiros. Boa noite, secretário. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado por ter vindo. E você, telespectador, vai conferir também no programa de hoje o caso do PMDB, que ganhou dimensão bastante grande a partir do momento em que se pretendeu escolher a executiva do partido. Houve uma divisão dentro do partido, dentro do PMDB, que chegou à justiça e agora chegou à polícia, chegou até a polícia por conta de manifestações, por conta de briga que aconteceu dentro do diretório esta semana aqui em Goiânia. Houve até tiro e a gente vai falar sobre esse assunto também nessa edição. Fique ligado. Muito bem, programa de hoje a gente abre ouvindo o secretário extraordinário de Estado, Antônio Faleiros, ele que cuida da área do terceiro setor, ele que foi também secretário estadual de saúde e foi também por 5 vezes presidente do diretório estadual do PSDB, não é isso? 5 vezes. Tá bem. Se der tempo a gente fala ainda sobre política partidária também no final do bloco. Mas eu começo falando sobre organizações sociais. Muita polêmica, secretário, nos últimos dias por conta dessa implantação, da implementação das OSs na educação. Foi assim também na saúde ou foi em menor proporção, na sua avaliação? Na saúde, guardadas as devidas proporções, foi menor, mas não deixou de ser muito importante a reação que houve. Haja visto que naquela época, Paulo, tinha uma outra característica, que era a ação estava sob júdice, estava sob julgamento no Supremo Tribunal Federal da legalidade das OSs. Então isso levava assim, uma certa instabilidade jurídica. Daí a gente ter muita preocupação em fazer as coisas bem corretamente para poder não haver nenhum tipo de questionamento. Hoje não. Hoje nós já temos a legalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal. Então o que há que são diz, manifestações... inclusive, que não se trata de terceirização. Bem claro, Eu li bem claro que essa não é decisão terceirização. É preciso que todos entendam isso, que isso é uma parceria que nós fazemos com a sociedade, com representantes de organizações da sociedade, para que haja uma parceria para dar agilidade e qualidade aos serviços prestados pelo Estado. Então, hoje há uma tranquilidade jurídica, mas há também um recrudescimento, a meu ver, de questões políticas, né? Das pessoas que não querem que quebrem paradigmas e que venham a ter parceria com a iniciativa privada, porque nós vamos oferecer uma escola de qualidade, do nível das escolas particulares, para as pessoas que só dependem da escola pública. Muitas críticas são feitas, né, por essas pessoas que são contrárias, e eu gostaria de colocar algumas delas aqui para que o senhor explicasse se elas procedem ou não. Por exemplo, dizem que com as organizações sociais na educação, o aluno vai ter que pagar mensalidade. É verdade? Não é verdade. A escola continuará pública
A política educacional é do governo do Estado e do governo federal e não haverá nenhum tipo de pagamento. Dizem também que haverá desligamento de professores, não haverá novos concursos. É verdade? Os professores concursados, eles serão mantidos com todos os seus direitos e obrigações. O que não vai continuar são os contratos temporários ou alguns cargos comissionados, porventura houver. Quanto à questão de concursos, todos os professores serão contratados a partir da implantação das organizações sociais por CLT. É até importante salientar que aqueles que hoje têm contrato temporário e que porventura for aproveitado pela organização social, ele terá sim todos os seus direitos assegurados através da CLT. Então, concurso não haverá mais? Pelo menos agora, enquanto as OS estiverem funcionando, não. Tá. E as pessoas serão contratadas, então, pela CLT, é isso? O CLT, através de carteira seleção... assinada, aquela coisa carteira toda. assinada e seleção pública, através de currículos e de provas de entrevistas. Quer dizer, a seleção será por conta da OS, mas serão criteriosos quanto a isso. O que é que garante que essa seleção será criteriosa? É porque tem normas para serem cumpridas. Elas têm que publicar no site, elas têm que fazer a seleção e têm que apresentar os resultados. Tá, então os professores que já estão não terão prejuízo nenhum, é isso? Absolutamente nenhum. Muito pelo contrário. Assim como aconteceu na saúde, uma das reivindicações sempre de todas as pautas de reivindicação dos servidores é justamente as condições de trabalho. Pode ter certeza que com a organização social as condições de trabalho melhorarão muito. A UES não vai deixar banheiro estragado, não vai deixar ar-condicionado queimado, luz queimada, enfim, essa agilidade administrativa que hoje todos nós sabemos, em todos os níveis de Estado, ela é muito onerosa, ela é muito custosa, ela é muito burocrática, essa burocracia acabará. Eu me lembro quando houve a implantação das OS na saúde, o senhor era secretário, que a reclamação recorrente era a seguinte: primeiro que com as OS passa a existir, digamos assim, uma exigência maior de desempenho por parte do funcionário, porque muita gente reclamava que pessoas que não se enquadravam dentro dos critérios das OS eram afastadas, colocadas à disposição do governo e para o lugar delas eram contratadas outras pessoas. Era isso? Foi isso que aconteceu e pode acontecer na educação? Olha, no caso da saúde, nós tivemos um critério que era de 50% dos funcionários continuarem nas unidades. E os outros 50% poderiam ser contratados através de CLT e foi isso que aconteceu. Nesse âmago aí, nessa discussão, uma questão de funcionário selecista e de estatutário. Aqueles que defendem que o Estado tem que prestar serviço através de estatutário e não de seletista. Eu acho, Paulo, que nós temos que prestar serviços de qualidade independe do vínculo do funcionário. Nós temos hoje excelentes funcionários seletistas e excelentes funcionários estatutários. E eu dou um exemplo claro aqui para você. Muitos que criticam no caso da saúde, têm planos de saúde. Os planos de saúde, quando você vai ser atendido, é atendido por funcionários seletistas, não é por estatutário. Então, essa pseudo-divergência que existe, eu acho que isso aí é mais para fomentar ou para defender teses políticas, porque, a meu ver, o ser humano não é o vínculo empregatício dele que vai fazer com que ele preste um serviço com qualidade, com amor, com dedicação. O que interessa é a boa formação dele. E, nesse ponto, as organizações sociais têm mais condições de administrar recursos humanos e fazer a seleção daqueles que não só têm qualidade, têm capacidade, mas também têm bom relacionamento humano. O senhor falou sobre o componente político. O senhor falou 2 vezes sobre essa existência desse componente político nessas manifestações. A que o senhor se refere? Eu refiro o seguinte: se nós queremos melhorar a prestação de serviços tanto na área de saúde quanto na área de educação, se já provamos que hoje a área de saúde está muitas vezes melhor do que era, com a parceria com a organização social, se o objetivo nosso é oferecer educação de qualidade, se nós ao longo desses últimos anos temos visto que por mais esforço que os governos fazem, nós estamos nos últimos lugares do mundo em processo educacional. Se o governo de Goiás, que ficou em primeiro lugar no Enem, com a nota de 3,8, Paulo, de 0 a 10, é sinal que não está dando certo. Se nós estamos propondo uma melhoria
para que haja de fato, o aluno aprenda, para tirar o professor da parte administrativa e colocá-lo apenas para dar aula, para dar condições para que ele exerça a sua função, que é de ensinar com qualidade. Então, quem está contra isso é sinal que está com um componente político aguçado e não está querendo ver ou enxergar o resultado. Depois, se você me permitir, eu quero dar um exemplo até da questão da saúde, para a gente justificar por que nós acreditamos que vai dar certo na educação. Faça isso agora, por favor. É o seguinte, quando nós implantamos as organizações sociais na educação, nós tínhamos aqui em Goiás 2 hospitais que tinham a qualificação de excelência pela Organização Nacional de Acreditação. Hoje nós temos 6, os 2 particulares existentes e mais 4 públicos. Então, o selo de qualidade de uma organização séria foi mostrado aqui em Goiás, que os nossos hospitais têm nível de excelência. Além disso, nós fizemos pesquisa de qualidade para os pacientes e familiares, para saber daqueles que usaram os nossos hospitais, se porventura estavam satisfeitos com o atendimento. Mais de 90%, Paulo, aprovaram essas medidas. Então é sinal que deu certo e provamos que deu certo com ações ou com resultados de pesquisa feitos por institutos isentos. Secretário, sobre a educação, sobre essas OS na educação, fala-se, tem-se a preocupação em relação à perda de autonomia por parte dos professores. Como isso pode acontecer? Isso vai acontecer? Não, não vai. Muito pelo contrário. Nós vamos melhorar as condições de trabalho para os professores, nós vamos dar condições melhores para que eles possam estudar, para que eles possam dedicar mais ao processo pedagógico dentro da sala de aula. Um diretor de uma escola, por exemplo, que tem a responsabilidade hoje de não só fazer a parte pedagógica, mas também cuidar da parte administrativa, cuidar de banheiro, cuidar de qualquer equipamento quebrado, ele vai ter apenas a dedicação à parte pedagógica, que é a parte que o governo será o responsável direto de implementação. A outra parceria, quer dizer, a outra parte administrativa, essa será do parceiro privado. Mais ou menos assim, então, as OS cuidarão do aspecto físico, seria das escolas, é isso? Não só do aspecto físico, mas da questão de modernização, de novos equipamentos, de contratar com mais facilidade recursos humanos quando faltar, enfim, toda a parte de infraestrutura necessária para o funcionamento de uma escola será muito mais ágil e de melhor qualidade. E as inovações ficarão por conta de cada OS, até porque nós gostaríamos que várias OS participassem do processo, justamente para ver uma emulação, para ver qual é aquela que vai prestar os melhores serviços e que vai ter os melhores resultados. Agora, um diretor de uma escola que, de repente, entenda que precisa trocar aquelas cadeiras daquela sala de aula, por exemplo. Aí vem o diretor, digamos, diretor técnico, um diretor da OS e entende que não. Como haverá essa harmonização de interesses? Eu espero que isso não venha a acontecer, que as coisas sejam feitas de comum acordo. Mas nós temos também a comunidade escolar, né, que continuará tendo os conselhos escolares, né? Nós temos a própria SEDUCE, que é a árbitra do processo todo. Enfim, tem várias instâncias que isso aí pode ser dirimido, mas eu não acho isso aí relevante, porque eu acredito que da mesma forma como nós tivemos a facilidade de harmonizar todas essas questões de hierarquia dentro dos hospitais, nas escolas eu não vejo nenhum problema para isso também vir a ser de excelência. Esta semana, o governador Marconi Perillo falou sobre o assunto da implantação das OS na educação e comentou também sobre a invasão da Secretaria Estadual de Educação. Veja. Esse assunto está sendo discutido no âmbito da polícia, da própria Secretaria de Educação. Nós respeitamos as manifestações, só não admitimos que haja depredação ao patrimônio público, intimidação a funcionários. Fora isso, nós respeitamos as manifestações livres, as opiniões diferentes das nossas. Agora, o que não é possível é que tentem impor a nós que vencemos as eleições, ao nosso programa de governo, ações que não estão dentro da nossa plataforma, ou seja, nós discutimos, daí aceitar imposições é outra coisa. O governador foi bastante claro, mas ele tem dito também que é a favor do diálogo, tanto quanto a secretária Raquel Teixeira tem dito também que é a favor do diálogo. O senhor entende que o governo está realmente aberto ao diálogo
Por que isso não acontece com alunos e professores? O diálogo sempre foi o forte do governo Marconi. Nós dialogamos e discutimos várias vezes os projetos de governo. Como ele disse ali, quer dizer, o projeto de governo dele foi aprovado pela população, que deu-lhe uma maiúscula vitória. Agora, o que nós estamos querendo implantar é justamente aquilo que foi discutido, que foi colocado como meta de governo. Eu tenho visto, né, a professora Raquel Teixeira, que é a função dela, administrar a Secretaria de Educação, participar de debates, e alguns debates praticamente não existe diálogo, né? Quer dizer, os manifestantes às vezes querem impor a sua ideia e querem não aceitar que haja essa quebra de paradigma. Quer dizer, na realidade, toda mudança, eu acho que de fato ela surte reações, mas tem algumas reações racionais, né? Que a pessoa pode ser convencida através do diálogo, e tem outras pessoas que, por questões políticas, querem apenas impor as suas ideias. E, nesse caso, a meu ver, é que está levando a esse confronto, em alguns casos, e até, Paulo, é bom a gente também salientar e parabenizar que algumas famílias de alunos contribuíram, inclusive, para poder fazer o esvaziamento das escolas, né? Tirar os invasores das escolas. Isso é salutar, porque mostra a consciência dos pais que querem ver os seus alunos em sala de aula. E o que eu quero dizer a esses pais é que podem ter segurança de que o ensino será de qualidade igual às melhores escolas particulares do nosso estado. Muito bem, cenas lamentáveis também a gente viu durante esta semana, durante a invasão de manifestantes à Secretaria Estadual de Educação. Confira essas imagens. Aí pessoas dentro da sala tentando segurar a porta, enquanto, segundo elas disseram, inclusive, numa entrevista que eu fiz, que os manifestantes queriam entrar dentro da sala e gritando palavras de ordem. Aí perceberam que pela janela também estavam querendo adentrar a sala. Ele tá armado com uma faca, ele tá armado com uma faca, fotografa ele aí, ó. Filma. Ele tá olhando pela janela, você acredita? Secretário, como é que o senhor que passou pela experiência de implantar as OS na saúde, como é que vê agora essa reação na implantação das OS na educação? Bom, primeiro a gente está vendo essa agudização, né? Quer dizer, esse conflito maior. Eu atribuo a isso vários fatores. Primeiro é o seguinte, é lamentável, né? Nós vemos manifestações democráticas e as pessoas que às vezes não querem aparecer, né? Querem botar capuz na cara. Quem bota capuz, eu acredito que é porque quer fazer alguma coisa que não é dentro da legalidade. Então, isso é muito lamentável. Segundo é o seguinte, eu acredito que é um processo mais imitativo, porque deu certo em São Paulo, uma reação que foi feita lá por outros motivos, não era esse o motivo de lá, mas assim que aconteceu em São Paulo e o governo recuou, a meu ver, aproveitaram a oportunidade para tentar testar o governo de Goiás. E nesse ponto o governo não vai recuar. Nós temos todas a abertura para dialogar, para poder explicar para a sociedade, para os pais, para os interessados principalmente, mas não pode se politizar uma ação como essa. É preciso que a gente tenha bom senso, porque o que o governo quer é a melhoria da qualidade da educação oferecida aos nossos estudantes. E é bom salientar, Paulo, aquilo que nós dissemos. Apesar que Goiás ficou em primeiro lugar no IDEB com 3,8, nós queremos mais, nós queremos melhorar. Nós queremos que o padrão de ensino de Goiás seja o mesmo padrão que as escolas particulares oferecem. Tá bem, nós tentamos também ouvir esses manifestantes. O repórter Rafael Vasconcelos esteve essa semana lá na Secretaria de Educação para acompanhar como estava sendo a manifestação naquele dia dos manifestantes no local e tentou também gravar com um deles. Veja como foi. Nesse momento, cerca de 20 estudantes continuam acampados na sede da Secretaria Estadual de Educação. Eles protestam contra o projeto de gestão compartilhada com organizações sociais em unidades educacionais. Nós tentamos o contato com líderes do movimento, mas eles não quiseram gravar entrevista e não permitiram que nossa equipe adentrasse o pátio da Seduce. Acompanhe um trechinho dessa conversa. Não, o senhor não está autorizado a entrar.
Não estou autorizado a entrar. A gente está ocupando e não autoriza a entrada. Mas vocês têm autonomia para não aceitar a nossa entrada? Quando é ocupação, nós não autorizamos a entrada de quem não está autorizado pela Assembleia dos Estudantes. Qual que é o objetivo de vocês? Tem alguém por trás desse movimento? Os manifestantes não sabem precisar quando sairão do pátio da Secretaria de Educação. Eles preparam uma pauta de reivindicações para entregar à titular da pasta, Raquel Teixeira. Como é que o senhor viu isso, secretário? Quer dizer, a gente tentou dar voz, né, dar espaço também para o pessoal. E o rapaz até, bem da verdade, até que foi educado com nossa equipe, tratou bem e tal. Mas não respondeu quando perguntado sobre quais são as pretensões, o que eles querem, enfim. A gente não conseguiu até agora saber quais são os reais objetivos dessa manifestação, dessa ocupação, como eles preferem, ou dessa invasão, como muitos preferem também. Como é que o senhor viu? O que chama atenção é justamente isso. A gente não sabe se, porventura, ele não quis dizer quais são os objetivos, ou se, de fato, não tinha, no momento, nenhum objetivo para expressar ou para responder à pergunta do repórter. Agora, isso abre também uma pergunta, né? uma indagação. Quer dizer, por conta de uma ocupação, então a pessoa resolve ocupar um local e, a partir daquele momento, ela é soberana naquele local, quer dizer, ela tem total soberania sobre aquele local. Quer dizer, existe o direito à ocupação? Como é que funciona isso? Tem esse tipo de informação? Não, é claro que se acionada a justiça vai dar ou ao governo a reintegração de posse, ou se porventura não se manifestar a respeito da reintegração de posse, dá pelo menos a liberdade de todos irem e virem, e principalmente os funcionários do órgão específico que é a Secretaria de Educação. Tá bem, fica aí para você, telespectador, fazer a sua análise também. Secretário, as OS estão também em vias de serem implantadas em outras atividades do Estado. Quais são? Nós estamos já com um projeto já avançado da Filarmônica, né? Deve ser publicado logo o chamamento para a OS administrar a Filarmônica de Goiás, nos mesmos moldes que foi feito e com grande bom resultado na Filarmônica de São Paulo. Nós estamos também fazendo um projeto para o Centro de Excelência de Esportes, que vai ser inaugurado agora no primeiro trimestre deste ano de 2016, e também para os Centros de Ressocialização da Secretaria de Cidadania. Que recebem os jovens infratores. Os jovens infratores. Tá, essa já começou o andamento dela? Já começamos as discussões, já está também em processo já avançado. Provavelmente nós teremos também, logo, colocado o chamamento em pauta. Outras áreas já estão em estudo também? Não, são só, por enquanto, só essas. Só essas. Mas o Estado pretende expandir esse tipo de atividade. É melhor para o Estado? O senhor já respondeu essa pergunta aqui, mas eu gostaria que o senhor respondesse mais uma vez. O Estado, qual é o problema? O Estado não é bom gestor ou é a burocracia que atrapalha que o Estado seja um bom gestor? Ou falta capacidade gestora? Ô Paulo, eu achava que eu era sozinho a gritar no deserto, né? Mas agora eu vejo todas as pessoas e várias pessoas falando e criticando a burocracia de Estado. De fato, a burocracia é infernal. Você não tem... ninguém foca no resultado. Todos focam no processo. E o processo passa para inúmeras instâncias e isso vai demorando e demanda muito tempo e com isso você não tem uma boa prestação de serviço. Isso é o Estado brasileiro. Nós temos que fazer uma reforma desse Estado. Enquanto essa reforma não sai por conta dos nossos parlamentares, nós temos que fazer mudanças no Executivo para poder tentar minimizar esses impactos da burocracia no Estado. E é isso que o governo Marconi optou pela parceria com as organizações sociais, que eu acho que foi uma grande ideia e tem dado bons resultados. O tempo já está esgotado, mas eu não posso deixar de perguntar ao senhor, que já foi 5 vezes presidente do Diretório Estadual do PSDB, sobre esse momento político. O senhor PSDB está indo bem com essa decisão de escolher o candidato através de prévias? Porque através dessas prévias, alguns descontentes já deixaram a disputa e pretendem também alguns deixar até o partido. É um bom momento para o PSDB? Essa decisão é correta na sua avaliação?
Olha, quando nós tivemos um impasse com Lúcia Vânia e Henrique Meirelles, naquela época, lá atrás, eu já preconizava prévias no partido. O partido precisa desse instrumento. Acho que esse instrumento não pode também ser usado como solução para conflitos. Ele tem que ser uma prática constante. Não é só porque agora tem vários candidatos, tem que se fazer. Tem que ser uma prática constante em todas as instâncias, não só aqui na capital. Em todas as eleições. O seu partido... Em todas as eleições, em todas as instâncias, que eu digo em todas as cidades, né? Seja eleição municipal, estadual ou de presidente. Tá. Seu partido está bem servido de pré-candidatos? Valdir, delegado Valdir, por exemplo, diz que se não for candidato pelo PSDB, deixa o partido, vai ser candidato por outro partido. Fábio Souza, também descontente, não descarta a possibilidade de sair do partido. Isso é bom ou ruim? Eu acho que ter vários candidatos é ótimo, porque pelo menos você tem a opção de escolha entre os filiados e entre a população também. Então eu sempre advogo que o partido que tem vários candidatos é um partido dinâmico, um partido que está em crescimento. Aquele que só tem um candidato, se aquele candidato não for, ele fica sem ninguém. Tá bem, que pena, né? Eu gostaria de falar um pouco mais sobre política com o senhor, mas o tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor tem também um compromisso e eu quero agradecer aqui a sua participação e o convite, renovar o convite para que o senhor volte mais vezes, aí sim, para falar só sobre política que o senhor conhece tão bem. Obrigado, secretário. Obrigado a você, Paulo, e obrigado a todos os telespectadores. Obrigado. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre a briga no PMDB. Até tiro houve nesta quarta-feira durante reunião do diretório aqui em Goiânia. Daqui a pouco você vai ficar sabendo de mais detalhes. Muito bem, estamos voltando com o nosso programa de hoje e o assunto é o assunto que repercute até agora, que foi o grande destaque dentro da política aqui em Goiás. Na verdade, um caso que acabou na polícia. Foi dentro do diretório do PMDB, na noite de quarta-feira, logo depois que terminou uma reunião da direção metropolitana, da direção municipal do PMDB, aconteceu um entrevero, uma briga entre dois integrantes do PMDB, o deputado estadual Paulo César Martins e o presidente nacional da Juventude do PMDB, Pablo Rezende. Pablo Rezende que estava no local do diretório fazendo cópias de documentos relativos a diretórios municipais do partido. Houve um desentendimento e a gente vai procurar aclarar um pouco essa história hoje no programa, ouvindo aqui no estúdio o próprio deputado estadual Paulo César Martins. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Prazer estar com você aqui novamente. E eu quero fazer um registro aqui do convite que eu mesmo fiz ao telefone para o Pablo Rezende, que é o secretário nacional da Juventude do PMDB. Falei com ele um dia atrás e ele garantiu que viria também ao programa, até para um debate, caso os senhores se entendessem. Mas Pablo Rezende, agora, momentos atrás, antes de a gente começar essa gravação, você sabe, este programa é gravado, ele comunicou à nossa produção que estaria em Brasília, enfim, prestando informações sobre o que aconteceu aqui em Goiânia nessa última quarta-feira. Fica o registro e, ao mesmo tempo, o registro de que ele perdeu a oportunidade e perdeu esse espaço para poder dar a versão dele. Vamos ouvir, então, a versão de Paulo César Martins, deputado estadual do PMDB. Primeiro, vamos rememorar como foi essa tal noite de quarta-feira. Confira. De um lado, o deputado estadual Paulo César Martins. Do outro, o presidente nacional da Juventude do PMDB, Pablo Rezende. Os dois se envolveram em uma briga dentro do diretório do partido. A confusão teria sido iniciada porque Pablo Rezende e outras pessoas estavam mexendo em documentos relacionados às eleições do diretório estadual do PMDB. Os dois envolvidos defendem nomes diferentes para presidente do partido em Goiás. Pablo Rezende conseguiu gravar o momento em que ele e o deputado discutiram. Pelo áudio, é possível ouvir que Pablo Rezende chama o presidente do Diretório Municipal, Bruno Peixoto, para ver o que estava acontecendo. O deputado está agredindo o pessoal. Bruno! Ô, Bruno! Vem cá pra você ver o papelão do deputado aqui. Deputado e companheiro, olha aqui, tá bagunçando. Olha aqui, ó, filma ele! Filma ele! Filma esse bandido! Filma! Ó, esconde isso aqui, esconde isso aqui. Vai pra lá, esconde isso aqui. Vai pra lá. É possível ouvir também o tiro que foi dado pelo segurança de Paulo César Martins. Foge! Foge!
matar a gente! O senhor vai matar a gente! As eleições para o Diretório Estadual do PMDB começou polêmica e já foi parar na Justiça depois de um pedido de suspensão da eleição por apresentar possíveis irregularidades. Depois da confusão envolvendo os 2 membros do partido, o caso foi parar na polícia. Deputado Paulo César Martins, pergunta ao senhor uma coisa que todo mundo me perguntou durante esses dias também, e a própria imprensa noticiou também. Quer dizer, o PMDB, que já era naturalmente dividido, como todos os partidos dizem que são, por isso dão a eles o nome de partido, é sempre a desculpa que eles dão, a explicação que eles dão, mas o PMDB, que já vinha dividido, na escolha da executiva, acabou parando na Justiça e agora bala. Que PMDB é esse? Por que isso está acontecendo? Olha, Paulo Berig, toda mudança inspira uma revolução. Toda mudança. Inspira. Mas uma revolução que demora tanto tempo inspira. assim? Nós precisamos, nós do PMDB, assumir a nossa posição e tomar a frente. É o que nós estamos fazendo. Mas com legalidade, com moral e com tranquilidade. Mas essa revolução foi a bala. Não, mas espera. Nós estamos aí numa disputa. Nessa disputa, dentro dela, o que aconteceu? Apresentamos a chapa, apresentamos as posições, fizemos aí os diretórios provisórios para poder fazer o diretório definitivo para ter a eleição e estar apto a votar no dia 5 de fevereiro. E esse tempo foi estabelecido que era na quarta-feira até às 18 horas entregar a documentação de todos os diretórios que foram formatados no prazo hábito, que é a ata, que é o edital que é publicado em cada cidade, que é o consentimento do elemento filiado no PMDB para participar da chapa, e isso todos, com toda certeza, foram feitos nos municípios. Algumas dificuldades, às vezes, o acesso demorou um pouco a entregar o diretório. Aí, como eles estavam com medo e nós estávamos trabalhando para municipalizar o nosso diretório regional, colocando cada companheiro de cada município no diretório. Tanto é que a nossa chapa foi entregue com cada elemento do PMDB dos municípios para participar da chapa do diretório. Só para ficar claro, quando o senhor fala nós, eles, nós, o senhor se refere à chapa que defende a indicação de Daniel Vilela, enquanto Pablo Rezende defende a chapa de Nailton Oliveira. Só para ficar claro para quem eventualmente não tem acompanhado. Mas nós que estamos querendo fazer aí a renovação, a oxigenação do partido. Pois mas a bala, deputado, renovação mas a bala. Espera que eu vou te... Espera, você está apavorado na bala? Não, a bala não. Eu fiz a pergunta, o senhor não respondeu. A bala é que nós estávamos, quando eu cheguei, que foi notificado que o Pablo mais o Marcelo estava tirando cópia para poder apresentar algumas irregularidades. Cheguei lá e eles não estavam tirando cópia. Estava com os documentos debaixo da perna. E aí eu falei com o Pablo para não mexer, parar, deixar para outro dia, que ele não estava tirando xerox de nada, para não fazer o que ele estava fazendo. Estava no computador. Desliguei o computador, ele começou a xingar, falar, e já estava preparado, porque ele filmou. Eu estou com o áudio todinho, porque ele editou o áudio para poder mandar para vocês. E nesse momento, o Marcelo avançou comigo, para me dar uma cadeirada e cheio de documento debaixo da calça dele. Eu fui para cima e peguei os documentos, aquela confusão, filma como está aí no áudio e filmando. Acabou eu pegando o celular e os 5 montou em cima de mim para poder me bater, tomar o celular de mim. O policial que está andando comigo, pelo um fato que já aconteceu aí o ano passado, né, a pedido nosso, no fato de poder intervir na briga que estava ali, porque um policial em qualquer momento, né, numa briga, ele pede para que para de brigar. Se não parar de brigar, ele dá um tiro para cima. O que o policial fez? Deu um tiro para poder... Esses documentos que sumiram, quantos são e de onde são? E por quê? São de 52 cidades do município, que inclusive é Goiânia, Aparecida e Jataí, que está lá. São 52 cidades que entregaram esse documento. Que, teoricamente, são da base de Daniel Vilela, Aparecida e Jataí. Aliás, todos os 52 municípios são
que vão votar na chapa nossa. Por que esses documentos teriam sido subtraídos e qual a razão? Não, na verdade, o seguinte, eles montaram uma chapa, deu do ano passado, com a velha guarda do PMDB, né, não puseram do diretório municipal. O que eles estão querendo? É não deixar ter eleição. Eles estão querendo anular a eleição, eles não estão tendo condição, né? O Nailton, que é o presidente, que inclusive está usando esses meninos que mandou lá para poder roubar os papéis, que foi ele que fez, porque o Nailton ele já tem passagem, inclusive, das formas que ele tem colocado como presidente, que foi candidato a deputado estadual, né, estabelecendo diretórios, confeccionando diretório, e mais ainda, ele junto com a Eli, que é secretária lá, que ele tem intimidade, né, ele fraudou uma executiva provisória tentando estabelecer uma política da sua cidade de Bom Jardim. Então, o Nailton já tem essa facilidade de poder fazer essas coisas erradas. O senhor disse aí, velha guarda. Acabou sendo um confronto agora entre velha guarda e jovem guarda, o senhor falou também em renovação. Olha, há 20 anos já está aí as pessoas que estabelecem numa perca que nós estamos fazendo, já estamos tendo aí há 20 anos da eleição. E são pessoas que não inovam, são pessoas que não renovam e não tem pé. E nós estamos querendo. O senhor se refere a eles? Nós estamos querendo renovar e nós estamos querendo fazer um plano de governo estabelecido como o nosso povo do Estado de Goiás quer. E nós estamos pensando nisso, que é o deputado Daniel Vilela, que pode ser, que tem conteúdo, tem história, pode, com toda certeza, ser o nosso próximo governador e fazer essa renovação que nós estamos querendo no partido. O senhor se refere a Iris Rezende? Eu quero acreditar aqui, Paulo Béria, que o Iris Rezende não está por trás disso. Quero acreditar quando o senhor fala eu quero acreditar que o Iris velha não guarda, em retirar a velha guarda por trás disso. E rejuvenescer o partido. Quero, inclusive, eu sempre fui contra que o Iris fosse candidato a governador. Tanto é, né, que eu trabalhei para outro candidato que não foi o Iris Rezende, candidato a governador. Fui assumir a campanha depois que já tinha definido a posição de ser candidato a governador. Tá, então ficou claro, quer dizer, o senhor, pelo menos o senhor pessoalmente, particularmente, o senhor defende essa renovação dentro do partido e, consequentemente, o que fazer, por exemplo, com o Iris, que é seguramente o elemento mais antigo dentro do partido? Olha, com grande respeito que eu tenho ao nosso líder Iris Rezende, que foi governador, ministro, senador, né, que construiu o desenvolvimento do Estado de Goiás, deu essa condição, eu acho que o nosso querido Iris Rezende tem, como tem feito, dar conselho, nos ajudar, nos orientar, né, inclusive coordenar e fazer o papel que precisa ser feito de um estadista. O senhor concorda com a candidatura dele à prefeitura de Goiânia? Olha, de uma forma que nós estamos vivendo, que não tem nenhum candidato a prefeito, que ele não foi para as ruas, não está debatendo com o segmento organizado de Goiânia, é o Iris Rezende, o nosso candidato a prefeito, e vamos trabalhar para ele, se ele for o candidato a prefeito. Pois é, não tem outro candidato, por quê? Falta essa renovação dentro do partido? Às vezes falta atitude dos próprios companheiros para tomar posição e fazer aquilo que precisa fazer, que o Iris sempre fez. Estar imbuído com o povo, estar debatendo com o povo. O Iris sempre teve essa posição estabelecida no nosso partido, por isso que ele tem a liderança. Tá bem, vamos ainda retomar a questão desse episódio da quarta-feira. A nossa reportagem conversou com os dois presidentes do partido, né? O presidente estadual, que é temporário, digamos assim, ele preside essa comissão provisória do PMDB, que é Pedro Chaves, deputado federal, e também com o deputado estadual Bruno Peixoto, que dirige o diretório municipal. Veja o que eles disseram. Nossa equipe não foi autorizada a mostrar a sala onde houve a confusão. Mas o presidente do PMDB municipal, o deputado estadual Bruno Peixoto, e o presidente da comissão provisória do PMDB estadual, deputado federal Pedro Chaves, reconheceram que a briga entre os dois membros do partido foi desnecessária. Tínhamos autorizado a chapa liderada pelo ex-prefeito Nailton, através de um requerimento que ele fez, para ter acesso aos documentos. Então, tudo é feito da forma mais transparente possível. Foi desnecessário. E nós estamos trabalhando para uma união. Nós estamos agindo
de uma maneira que una, que tenha um consenso entre as chapas, até mesmo por esse episódio lamentável. O deputado federal disse ainda que é cedo para dizer se o partido vai tomar alguma atitude com relação à postura dos 2 membros que se envolveram na discussão. A parte criminal vai andar e após uma decisão final por parte da parte judiciária, né, do Poder Judiciário, aí sim a comissão provisória ou o próximo diretório toma as medidas que acharem necessárias. Depois da confusão, alguns documentos relacionados às eleições do Diretório Estadual do PMDB sumiram, mas Pedro Chaves disse que eles serão recuperados. São 146 diretórios que estavam protocolados e aproximadamente uns 30 e poucos diretórios não foram encontrados os documentos. Nossa assessoria aqui do Diretório Estadual já está solicitando para que os diretórios municipais reenviem novamente por e-mail, que eles forem encaminhados por e-mail, reenviem novamente para cá para que a gente possa ter os documentos em mão. Bem, temos algumas coisas a repercutir dessas falas. A primeira delas é a seguinte: quando perguntaram, o deputado Pedro Chaves disse que vai esperar ainda para ver que punição pode haver, né, tanto para o senhor quanto para Pablo Rezende, mas em especial para o senhor. Ontem, quando eu conversei com Pablo Rezende ao telefone, ele me disse que uma das coisas que ele pretende fazer e vai fazer é pedir a sua expulsão do PMDB. Olha, na verdade, Paulo Beric, o papel que nós precisamos fazer, nós estamos fazendo. É a renovação, nós estamos trabalhando naquilo que é importante para o partido. Fizemos o que tinha de fazer, com toda certeza. Teve alguns excessos, logicamente, a nós todos lá, né, nos alterou, né, por uma posição estabelecida de conflito de ideias ali. E aí eles me avançaram, houve o que houve, e que eles não estavam tirando a xerox do documento, era roubando os documentos, essa é bem a verdade. Tanto é que o Pedro Chaves, deputado federal, que é o presidente da comissão executiva do PMDB, ele está fazendo um grande papel, está tendo uma lisura muito importante para a democracia do PMDB, está demonstrando isso. Eu não esperava outra situação se não fosse essa. E o deputado Pedro Chaves está tocando isso com muita naturalidade. Então eu vejo aqui, na minha tranquilidade, estou à disposição do partido, vou e tem muita condição, tanto é que o próprio presidente mandou instalar um inquérito, tanto é que o próprio presidente mandou fazer a ocorrência que roubaram dos 56 municípios documento, não foi nenhuma invenção minha, né? Aconteceu os fatos, está lá. Então eu estou tranquilo, inclusive eu tenho o áudio todinho da gravação, que tanto é que os próprios jovens que estavam ali, sendo usados, que foram usados pelo Nailton, eles mesmos estão falando assim, pega os documentos, vamos guardar os documentos, porque é isso que nós viemos fazer, é pegar os documentos. Tá. Quanto à sua expulsão, como é que o senhor vê? Olha, eu tenho uma história no partido, eu não acredito que o partido vai me expulsar, não, porque tudo tem uma mudança, tudo precisa de uma mudança. E eu estou trabalhando para fazer uma mudança, às vezes eu até, num momento importante, que eu avancei, né, e avancei para melhorar. E às vezes no meu avanço, eu posso até ter me excedido, né, posso até ter cometido algum momento indelicado. Mas isso é da natureza do ser humano, o momento da gente, às vezes, até ficar irado no momento. E fiquei irado, fiquei descontente com a posição que o Nailton tomou, né, com todos o passar que ele está fazendo na sua posição de ser concorrente à nossa candidatura. Tá bem, a gente continua essa conversa daqui a pouco, logo depois do intervalo. Fique ligado. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado estadual Paulo César Martins, que é do PMDB. E vale mais uma vez o registro de que eu mesmo convidei ao telefone Pablo Rezende, que é o presidente nacional da Juventude do PMDB, para vir também aqui ao programa para dar a versão dele sobre o episódio que aconteceu na última quarta-feira dentro do diretório do PMDB, quando houve agressões,
sopapos, quebra de móveis, mas não sei o que, mas inclusive um tiro também. Está aqui o deputado Paulo César para dar a versão dele e Pablo Rezende disse momentos antes de a gente começar a gravar o programa que não poderia vir. Portanto, perdeu a oportunidade, perdeu o espaço para dar a versão dele. Nosso papel como jornalista foi cumprido à risca. Ele é que não cumpriu o papel dele de honrar o compromisso que ele havia assumido conosco. Tudo bem, antes de voltar a conversar com o senhor, a gente abre espaço para exibir mais uma reportagem sobre a série que a gente faz em relação ao uso controlado do amianto crisotila. Nós sempre indo lá em Minasul, onde existe a mineradora Sama, para mostrar como funciona esse trabalho. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a comissão de controle e o cuidado que ela tem com a saúde do trabalhador. Veja só. Hoje vamos falar de como o monitoramento de segurança é feito para que a extração do amianto seja confiável. Para atender o que determina a Organização Internacional do Trabalho, a mineradora tem que se adequar às normas de segurança e instituir a comissão de fábrica formada apenas por trabalhadores, que garantem que as regras estão sendo cumpridas. Na Sama, a comissão de fábrica se reúne uma vez por mês para discutir situações detectadas pela comissão de fiscalização. Essa comissão faz vistoria todos os dias, sem qualquer aviso prévio, em todas as áreas da fábrica. Um dos lugares vistoriados é o vestiário. Chegamos no horário da troca de turno. Quem chega vai até o armário, pega o uniforme limpo e deixa sua roupa pessoal. Os que saem depositam o uniforme usado neste tubo, já que eles não podem levar o uniforme para casa. O uniforme usado cai aqui, exatamente na lavanderia. Quem trabalha na área industrial é proibido de levar o uniforme para casa. Ele tem a lavanderia justamente para lavar o seu uniforme. Porque pode estar algum uniforme com alguma contaminação do amianto e esse amianto não pode ir para sua casa. Ele tem que ser lavado na lavanderia e o uniforme está disponível para todo colaborador, toda chegada de turno que ele tiver, o uniforme está à disposição dele, limpinho. Muito bem, semana que vem a gente exibe mais uma reportagem sobre o uso controlado do amianto crisotila. Voltamos a conversar agora com o deputado estadual Paulo César Martins, que é do PMDB, e eu gostaria, deputado, de a gente avançar um pouco mais em relação a esse acontecimento da última quarta-feira, o significado, a simbologia que pode existir por trás desse evento que o senhor classificou como uma revolução. Que revolução é essa? Que consequência esses gestos dos senhores podem trazer para o próprio PMDB nas próximas eleições, começando por essa deste ano de 2016 e pela próxima de 2018. Reconhecidamente, Daniel Vilela tem interesse em disputar o governo do Estado, tanto quanto Iris Rezende, embora não tenha dito, mas fica claro, fica implícito que ele está aí pronto para disputar mais uma eleição para a Prefeitura de Goiânia. Esse evento esse problema pode respingar no PMDB e, consequentemente, nesses candidatos? Ou seja, o eleitor que acompanha isso, ao ir à urna, ele vai falar, eu vou votar num integrante do PMDB que resolve as questões à bala, que resolve as questões na justiça e não tem debate de ideias. Como é que o senhor vê isso? Olha, Paulo Berg, às vezes a bala pode resolver, às vezes. O senhor defende isso? Já que você está querendo ouvir isso e vamos falar isso dentro da revolução, às vezes é preciso ter sangue. Às vezes é preciso ter sangue. Mas nós vamos não precisar de ter sangue, porque nós vamos fazer isso mesmo com o momento da revolução. E nós queremos renovar, e nós temos uma renovação, que é o deputado Daniel Vilela, que nós estamos pensando para que os diretórios municipais venham para o diretório regional, discutir o nosso PMDB, que temos dentro dele uma democracia, um respeito, harmonia, construção. É isso que nós vamos fazer. Começando a eleger os nossos prefeitos do PMDB e vereadores,
buscando a organização do nosso PMDB nos 246 municípios, e aí sim vamos trabalhar em 2018 para eleger o nosso próximo governador, que nós estamos trabalhando, que é o Daniel Vilela, que tem conteúdo, que tem família, que tem inteligência, é um jovem. Então nós vamos buscar, né, um laboratório de construção da renovação do nosso partido, da nossa militância, com pessoas novas, com ideias novas. Deputado, e o debate de ideias, onde é que entra? Isso, inclusive, para o próprio PMDB nacionalmente, que teve a exceção do próprio presidente Michel Temer, que apresentou o projeto dele, Uma Ponte para o Futuro, como uma provável solução para os problemas que o país enfrenta. Fora isso, a gente não vê o PMDB nas três instâncias, federal, estadual e municipal, tendo ideias, debatendo ideias. A gente só vê briga interna, briga interna principalmente. O PMDB comete a autofagia, ele se consome. Por quê? Mas nós há 20 anos não estamos tendo atitude para sacudir o PMDB. Então agora nós estamos tendo atitude, vamos sacudir o PMDB, vamos debater a educação, a saúde com o segmento organizado do Estado de Goiás, vamos reorganizar, vamos trabalhar a educação, vamos não deixar o povo morrer à míngua, não vamos deixar as estradas cheias de buraco. Então nós vamos fazer isso, vamos debater, vamos buscar. E isso vamos fazer na construção do PMDB lá no município, com os prefeitos, vereadores. Dá tempo ainda para essa eleição municipal? É corrido, nós sabemos disso. Mas nós temos tempo, temos vontade e dedicação e vamos fazer isso dia e noite para poder transformar e voltar ao desenvolvimento do Estado de Goiás. Porque o PMDB vai fazer isso. A população, quando ouve promessas, muitas vezes ela acredita nessas promessas, como acreditou, por exemplo, na promessa de que o transporte coletivo teria todos os seus problemas resolvidos em 6 meses. Isso faz anos, essa promessa foi em 2004. Estamos em 2016. 12 anos depois a gente vê que de lá para cá nada mudou no transporte, a não ser uma nova licitação que fez com que a concessão acabasse continuando nas mãos dos mesmos empresários. Ou seja, nada mudou. Então, desse tipo de promessa, o senhor acha que a população já não cansou? Olha, eu sei, Paulo Belli, que o povo está cansado da posição estabelecida dos nossos políticos do país, do Estado de Goiás. Mas na certeza que nós estamos aqui, eu, o deputado Daniel Vilela e o deputado Zé Nelto, o deputado Zé Sado, o Pedro Chave, que está fazendo um grande trabalho aí no diretório, que pôs aí, né, e vai colocar o trabalho, certeza, para poder fazer aquilo que é preciso fazer dentro da lisura da democracia na nossa convenção no dia 5 de fevereiro. De forma que nós vamos trabalhar para a renovação e a oxigenação do PMDB. Tá bem. Deputado estadual Paulo César Martins, do PMDB. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Eu que agradeço, Paulo, novamente esse momento importante aí da nossa transformação no PMDB e vamos transformar o PMDB. Tá bem. Obrigado a você pela companhia. Uma boa noite. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.